Deus. Reúne-se, o Espírito fala, ela separa missionários e manda para o progresso do reino. Ela não consultou a igreja de Jerusalém, a igreja mãe, assim podemos falar. Não, ela não consultou, ela mandou. Mas agora, quando vêm os crentes da Judéia, e eles começam a levantar uma situação, ou seja, na igreja em Antioquia, o evangelho foi pregado e muita gente se converteu e tornou-se membro da igreja. E por muitos anos aquele povo estava ali, como membro da igreja, servindo a Jesus. Agora chegam outros e diz o seguinte: esse negócio está tudo errado. Esse povo está aqui como membro da igreja, mas ninguém foi circuncidado. E começa um alvoroço terrível, começa uma confusão generalizada, os que concordavam, os que não concordavam, e aí a coisa engrossou de tal modo que Barnabé e Paulo vai atrapalhar o progresso do evangelho, vai criar uma situação terrível. Então o que faz a igreja? Reúne uma comitiva e envia a Jerusalém para que, através de um concílio, aquele assunto fosse tratado. Em outras palavras, um assunto que não estava dirigido, que não era apenas da doméstica daquela igreja, um assunto que envolvia as demais igrejas. Se o assunto envolve as demais igrejas, então a igreja solicita a participação de terceiros. Ora, e a autonomia foi quebrada? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Ela exerceu a autonomia quando, agindo diretamente, e exerceu a autonomia acolhendo a sabedoria, a capacidade e a boa atuação e a boa participação também dos demais. Por que não podemos caminhar em acordo? Por que não podemos caminhar compartilhando as coisas? Por que será que eu tenho que ser absoluto onde estou? Absoluto na igreja é só Jesus. Absoluto na igreja é só Jesus. Nós precisamos entender que toda a nossa possibilidade, ela só será exitosa para a glória de Jesus, se não macular, se não dividir, se somar, se agregar e se promover o todo, e se promover o todo. É triste, não sei se acontece aqui, às vezes numa mesma cidade, as igrejas começam a fazer tão diferentes, ou tão diferente, que elas passam a ser concorrentes umas das outras. Se aparece alguém lá, antes que a pessoa diga, já alguém chega, venha para cá. Por que será que a gente não pensa que o progresso do reino não é as pessoas só aqui, mas as pessoas integrando a dinâmica do próprio reino? Fiquei tão feliz um dia, estava no gabinete e um pastor me ligou: tenho 2 ovelhas suas aqui, querendo ser membros de minha igreja, o que você tem a dizer? Eu disse: não sei quais ovelhas estão aí. E ele me disse, eu disse: são excelentes irmãos. E o pastor disse isso a eles, só que em um encontro lá, eu acabei sendo um pouco duro com aqueles irmãos, e eles ficaram ressentidos comigo. E aí o que fizeram? Foram para outra igreja. Quando o pastor me ligou, e eu disse que eles eram excelentes, ele pediu para falar comigo. O senhor não está chateado conosco? Não, meus irmãos, eu estou feliz com vocês. Sabe por quê? Porque vocês querem o melhor. Na verdade, eu também falei na expectativa e na certeza de que o que eu falei era o melhor. Contudo, peço perdão aos irmãos, porque eu disse de uma forma que não foi conveniente.
eu fui um tanto áspero. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram, estão lá. Agora, este colega foi um colega que tem a visão de reino, e não a visão da igreja local como o seu reino. Às vezes este é o grande problema nosso. A igreja local passa a ser o nosso próprio reino. E ali nós mandamos, ali nós fazemos, ali nós criamos, ali nós inventamos, ali nós e ali nós. E nós não temos reino algum. O reino é do Senhor. Eu sou apenas servo e participante deste reino. Eu preciso me alegrar com o progresso daqui, porque eu faço parte dele. Eu preciso me alegrar com o progresso de lá, porque eu faço parte dele. Eu preciso me alegrar com o todo, porque eu sou o todo de Deus. Porque eu faço parte do todo de Deus. Os grandes conflitos surgem quando algumas igrejas ou alguns líderes acham que a circunscrição onde ele está inserido, ou seja, o espaço onde ele está inserido, ali é o seu reinado. Ali é o seu reinado. Aí não dá para conviver. Aí realmente não dá para dialogar. Porque um reino competindo com o reino, na verdade, não tem jeito para equacionar. Mas nós não somos um reino da individualidade, ou nós não temos um reino da individualidade. Nós fazemos parte do reino do Senhor. E onde eu estou servindo, a igreja onde sou membro, ali é uma célula deste reino de Deus, uma célula local da expressão deste reino de Deus. Melhor dizendo, meus irmãos, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, superada apenas por Roma e Alexandria. Uma cidade famosa e cheia de imoralidades, lugar onde viviam muitos judeus e prosélitos, pois exatamente neste contexto que o evangelho começa a ser divulgado, que o evangelho começa a ser disseminado, e as pessoas passam a se converter, e diz-nos a Bíblia que a mão do Senhor estava sobre aquele povo, e a mão do Senhor estava sobre eles. Versículo 21. Em Antioquia, em pouco tempo, Antioquia em pouco tempo se torna o principal centro do cristianismo. E este avanço, este progresso fabuloso, ele chega aos ouvidos dos crentes em Jerusalém. Ele chega ao conhecimento da igreja em Jerusalém. A igreja, ouvindo sobre o avanço monumental lá de Antioquia, ficou preocupada. A igreja de Jerusalém ficou preocupada. E então o que faz ela? Ela envia Barnabé a Antioquia para ver se as coisas por lá caminhavam de uma forma saudável, se as coisas por lá caminhavam naturalmente. Ora, igreja autônoma, mas a outra enviou lá para ver se as coisas estavam nos conformes. Mas qual era o referencial para tal averiguação? O referencial era a palavra de Deus, a vontade divina. Está progredindo? Maravilha! Está de acordo com a palavra de Deus? O progresso está de acordo com a vontade divina? Barnabé chegou lá. Interessante, foi bem recebido pela igreja. Eu não entendo igreja que não recebe bem os santos de Deus. Eu não entendo a igreja não receber bem as pessoas. Pois bem, Barnabé foi altamente
maravilhosamente recebido em Antioquia. Ele avaliou, percebeu, viu que tudo estava nos conformes, ele se alegrou, ele festejou e ele recomendou àquela igreja que ela trabalhasse, que a igreja, na verdade, observasse a palavra de Deus, se firmasse em Jesus, tivesse segurança em Jesus e prosseguisse. Eu aqui aprendo uma coisa. Às vezes queremos que a igreja funcione do nosso jeito. E a igreja não é para funcionar do nosso jeito. Foi para mim o aprendizado mais difícil no meu ministério. Deixar a igreja ser a expressão de Deus e não do meu próprio gosto. Nós somos tendentes a isso. A igreja tem que acontecer o que eu gosto, o que eu quero. Não, meus irmãos, se na igreja tiver de acontecer o que é do gosto do pastor, também pode algum membro dizer, eu tenho os mesmos direitos, tem que ser do meu gosto. Na igreja é para acontecer as coisas do gosto de Deus, é para desenvolver aquilo que é do gosto de Deus. Bom seria se o gosto do pastor fosse a expressão do gosto de Deus, que o gosto das pessoas também fosse a expressão do gosto de Deus, mas na igreja deve prevalecer não o gosto das pessoas, mas o gosto de Deus. O Novo Testamento, na abordagem de Barnabé à igreja, ele deixou claro que que a igreja tinha que ter vínculo com Cristo, com a palavra, com as igrejas, com os salvos, pois somos membros uns dos outros e temos uma referência. A nossa referência é o Novo Testamento. As igrejas são autônomas, mas regidas pela palavra de Deus e não pela vontade humana. A autonomia não é sinônimo de bagunça, de fazer de qualquer maneira ou fazer como bem lhe convier. Eu não devo usar a minha autonomia, repito, para ferir a autonomia dos outros. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé e ele foi lá, verificou como estava acontecendo lá em Antioquia e viu que estava tudo ok. Não podemos administrar a igreja conforme o nosso gosto ou do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus e na forma de Deus. Quando nós fugimos a esta regra, com certeza ficamos expostos aos conselhos, às orientações, a se aparecessem os Barnabés, pessoas de bem, cheias do Espírito Santo e de fé. Se você for ajudar a alguém, se você for aconselhar a alguém, não se esqueça dos preceitos da palavra de Deus. Tem que ser gente de bem, cheio do Espírito e de fé. A autonomia da igreja não é sinônimo de independência humana, mas também a autonomia de igreja ou da igreja não obstrui o acesso para que conselhos sejam recebidos, versos 23 e 24. Quem utiliza do recurso da autonomia para evitar o diálogo e impedir o acesso ao que está acontecendo na igreja, é porque, salvo o melhor juízo, o que está fazendo não suporta uma boa análise à luz da Bíblia. A igreja em Antioquia não foi oposta à chegada
de Barnabé, até porque o que estava acontecendo lá suportava qualquer análise, suportava qualquer avaliação. Quando alguém se esconde, é porque, quem sabe, o que está fazendo não suporta uma boa análise à luz da Bíblia. A igreja de Antioquia não ficou aborrecida com a visita do enviado da igreja de Jerusalém. A situação no reino não era dissonante da palavra, a sua situação no reino não era dissonante da palavra e nem da vontade divina. Mas Barnabé chegou lá desprovido de legalismo, chegou lá desprovido de preconceitos. Este é um outro problema. Às vezes nós que estamos na liderança, queremos que tudo aconteça do nosso jeito, e nem sempre a coisa é do nosso jeito, porque não é mesmo do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Barnabé chegou ali, desprovido de legalismo, de preconceito. Obviamente existiam diferenças entre Jerusalém e Antioquia, mas ele observou o essencial, a palavra, a ordem divina. Viu o progresso e percebeu que tudo estava nos conformes e se alegrou e aconselhou a firmeza de coração e a segurança em Cristo. Ele chegou e agiu como servo e não como Senhor. Não dá para manter diálogo se as pessoas agem como Senhor e não como servo. Barnabé chegou lá como servo e não como Senhor. Ele caminhou pelo diálogo e não pela imposição. Ele demonstrou amabilidade e não acidez. Versículo 24. Pelo bom e saudável relacionamento, as coisas acontecem, emerge o progresso, e diz-nos a Bíblia que muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé se alegrou ao ver a graça de Deus operando naquela cidade tão necessitada. Aqui eu quero fazer uma observação. Quando tratamos das coisas de Deus, não podemos tratar dessas coisas como se nós fôssemos os senhores delas. Não podemos chegar e impor o diálogo, dar uma outra diretriz. Quando não há acidez, quando existe amabilidade, as coisas tendem a tomar o melhor rumo. Este é o conselho para tratar das coisas de Deus, em especial num contexto de autonomia da igreja. Avançando, porque o encerramento já se impõe, avançando um pouco mais, a autonomia da igreja não impede que haja construção de solução com participação de terceiros. Este é o ponto a que merece uma observação mais cuidadosa. Foi o encaminhamento que a igreja de Antioquia deu àquela situação que era a prática mosaica como um imperativo para a vida da igreja, para o dia a dia da igreja. E então começa o concílio em Jerusalém. O concílio de Jerusalém foi um dos mais destacados eventos da história da igreja. A sua finalidade foi ouvir, discutir e trazer solução para um conflito que prejudicava o progresso do evangelho. E o conflito era o seguinte: os gentios cristãos eram obrigados a obedecer às leis dos judeus. O avanço, como dissemos, da pregação em Antioquia levou muitos a Cristo, muitos se converteram, tornaram-se membros da igreja, e mais adiante, então o questionamento vem. E a igreja, para evitar um conflito, um confronto, um desgaste,
e uma complicação terrível, ela remete o assunto para ser tratado em Jerusalém. E a igreja enviou uma comitiva para lá, conforme o capítulo 15, verso 2 do livro dos Atos, para que a questão fosse tratada com diplomacia e dependência de Deus. Todas as coisas que envolvem o trato no âmbito da igreja do Senhor deve ter este preceito ou esta vertente, diplomacia e dependência de Deus. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com pessoas voluntárias, nós lidamos com servos de Deus, são irmãos, não importa se parecem ou se não parecem conosco, se creem de uma forma oposta ou não, nós precisamos tratar com diplomacia e dependência de Deus, sem prescindir da firmeza, contudo, de forma amável, no diálogo e não na imposição. A igreja em Jerusalém, a decisão sobre o assunto foi totalmente democratizada. O concílio não usou de parcialidade, ouviu Paulo, que era fariseu zeloso e que era muito afeito aos preceitos e todo aquele viés dentro da legislação mosaica. Contudo, por causa de Cristo e por Cristo, naquele concílio, levantou o apóstolo das gentes e disse com clareza que ele separou-se da prática dos ritos da lei como indispensáveis para a salvação, pelo sacrifício de Jesus, que é de dimensão eterna e altamente suficiente para todas e quaisquer que sejam as coisas no campo da fé. Mas também, lá no concílio, o moderador, que era o pastor da igreja de Jerusalém, o irmão do Senhor, Tiago, ele deu a palavra aos representantes do cristianismo farisaico, e eles se levantaram na defesa da circuncisão como meio de salvação, Atos 15, versículo 1. E então levanta o apóstolo Pedro e apresenta a sua posição, e disse Pedro, um exímio defensor das bases da religiosidade judaica, um homem afeito às tradições, ele vai, se levanta e diz, submeter crentes em Cristo à prática da circuncisão é tentar Deus e colocar um peso totalmente na contramão dos ensinos do mestre da Galileia. A posição de Pedro foi contundente. Ele era zeloso, todavia, aquele assunto não podia ser tratado sem que fossem os crentes gentílicos liberados daquele peso da lei mosaica. Então, depois dos debates, depois das abordagens todas, Tiago, irmão de Jesus, pastor titular da igreja em Jerusalém, moderador do concílio, conforme o versículo 19, ele faz uso da palavra e ele diz, agora não estamos mais sozinhos como povo de Deus. Não devemos perturbar os gentios que se converteram, Atos 15, 19. E disse mais Tiago, a palavra dos profetas apoiam essa verdade. Capítulo 15, versos 15 a 18. Eles estão isentos de obedecer à lei judaica. Contudo, vamos escrever-lhes uma carta, versículo 20, dizendo o seguinte: vocês precisam se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do comer sangue. A carta foi entregue à igreja em Antioquia. A decisão do concílio foi simpática aos apóstolos,
aos anciãos, a toda a igreja, conforme o versículo 22, foi aquela a sentença de emancipação dos gentios da tutela cerimonial judaica. Meus queridos irmãos, esta solução agradou a todos, promovendo alegria espiritual no povo. Capítulo 15, versículo 31. Quando os assuntos são tratados na dependência de Deus, quando o foco não é gente, quando o foco não é líder, quando o foco não é pessoa, quando o foco é a defesa da essência do Evangelho, é a defesa da causa, meus irmãos, a solução chega e com certeza traz alegria a todo o povo. É interessante que uma igreja autônoma, diante de uma situação, de um problema que não envolvia apenas ela, porque o problema vivido lá da circuncisão não era uma questão só daquela igreja. E então o que acontece? Não era um assunto só daquela igreja. Ela recorre à participação de terceiros, crentes, líderes de Jerusalém, para uma decisão coletiva. A autonomia da igreja não impede a participação de terceiros na construção de solução para situações que sejam de maior alcance, que tenham repercussão além da circunscrição da igreja local. E para terminar, a autonomia da igreja não atrapalha que a igreja seja expressão de acolhimento e convívio na graça. Não atrapalha, a autonomia não atrapalha a igreja ser expressão de acolhimento, expressão de convívio na graça. Não sei por que alguns, em nome de uma autonomia, se isolam, se fecham, transformam a igreja em um gueto, em sua propriedade. Não sei por que alguns cismam em querer ser diferente, achando que ser diferente é afastar da denominação, afastar de tudo e de todos. Fazem, criam ou inventam coisas, como se o que acontecesse numa igreja não tivesse alcance e nem repercussão nas outras igrejas. Bom seria se todos se lembrassem do exemplo da igreja de Antioquia. Uma igreja autônoma, mas que sabia conviver com os outros. Uma igreja autônoma, onde a liderança, ela estava aberta ao diálogo e à construção de alternativas e de soluções. Uma igreja autônoma, que não impediu o acesso de outra igreja. Uma igreja autônoma, que exerceu a sua autonomia, mas não se afastou do convívio com as demais iguais. Uma igreja autônoma, que regeu-se pela palavra de Deus. Uma igreja autônoma, que não impediu o acesso de ninguém, porque as coisas que aconteciam em seu seio, em sua doméstica, eram